eu não ouvi esse recording in progress, aí eu achei que podiam ter esquecido, né? Sim, não, ficou falando de frio e daí entrou, me Pois distraí é, aqui. a gente fica desviando as pessoas do assunto, daí acaba dando isso. Bom, ai, ai, então a gente começou assim a ver, se acercar da escritura, o Yoga Sutra de Patanjali propriamente, né? Aí eu fiz uma aproximação grande, eu vim vindo assim, dei uma abordagem drone, assim, sabe? Olhando de cima, nananã, toda a tradição védica, né? Os Vedas, essas escrituras mais antigas, muito, muito antigas, que dão base à cultura da Índia. Depois, com o passar dos séculos, outras escrituras vão surgindo que também, pela sua qualidade, pela capacidade de sintetizar os conhecimentos que o Veda transmite de forma extensa, de forma oral, né? Ao longo dos tempos vão se cristalizando, digamos assim, obras literárias como o Ramayana, que a gente viu a história de Rama, a história de Bharata. Bharata é o nome que a Índia dá a ela própria, né? Então, Mahabharata, essa história da grande Índia, ou dessa civilização que viveu nesses tempos muito antigos, e que dentro desse Mahabharata, que é uma outra escritura épica, imensa também, lá dentro tem um capítulo que é a Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita é assim, a joia do Mahabharata, é chamada. E ela guarda todo o conhecimento dos Vedas. Se os Vedas todos se perdessem, sobrasse a Bhagavad Gita, nada teria se perdido, porque tudo o que os Vedas falam está de alguma forma presente na Gita, presente no Mahabharata, presente no Ramayana, enfim. Então, mais adiante, nesse processo de vir vindo, tem sistematizações do conhecimento, que são esses darshanas que eu falei para vocês, que seriam, mal comparando, como filosofias, né? Não são bem filosofias, porque filosofia tem um outro sentido. Darshanas são visões possíveis dos Vedas, em que se pega um determinado assunto e aquele assunto é explicitado conforme o que diz o Veda. Então, um dos darshanas, o mais antigo, é Mimamsa. Mimamsa diz respeito aos rituais. Então, é como tem alguém que foi lá no Veda. Em geral, esses darshanas têm um proponente, um postulante, assim como um filósofo responsável. E ele também sistematizou aquele conhecimento na forma de sutras, que também é uma característica dos darshanas. Então, tem os Mimamsa Sutras, tem os Nyaya Sutras, que é uma outro darshan, tem os Vaisheshika Sutras, tem os Brahma Sutras, que são os darshanas o darshana de Vedanta. Então, cada um desses darshanas, que são 6 ortodoxos, né? Eu falei para vocês. Mimamsa, o dos rituais. Nyaya, o da lógica. Vaisheshika, o da evolução da natureza, da matéria. Evolução da natureza. Seria o mais parecido com a filosofia grega antiga, né, que observava a natureza, queria identificar o que era o componente mínimo da matéria, né? Aí, né, eu acho que na filosofia grega tem isso também, né? O conceito de átomo vem desde lá de trás. E na Índia tem o conceito de anu. Anu é o menor pedacinho de matéria. Então, essa investigação fazia parte de Vaisheshika. Sankhya. Sankhya é o que vai estudar a consciência propriamente e a diferença entre a consciência, a mente e a matéria física, matéria concreta. E, finalmente, Yoga, que é irmão do Sankhya, que vai falar de como que a gente realiza esse conhecimento que o Sankhya apresenta. O Yoga é uma escola principalmente experiencial. E, finalmente, Vedanta. Vedanta é a parte mais sutil do pensamento da Índia, a mais complexa e mais, digamos assim, sofisticada,
é a que vai falar sobre a natureza de Deus, né? O que é o real absoluto, enfim. Todos eles estão estabelecidos em escrituras que são sutras. E a gente tem aqui o nosso Yoga Sutra. O yoga também está estabelecido numa escritura considerada da autoria de Patanjali, esse sábio, ou esses vários sábios que recebem o nome de Patanjali. E essa escritura, então, ela apresenta, nesse estilo, sutras, que eu já vou falar logo em seguida, o conhecimento do yoga. Antes disso, eu vou só esclarecer uma dúvida, que eu acho que a Patrícia Oliveira, que não está hoje, ela colocou lá uma dúvida, que eu falei que esses 6 darshanas eram considerados ortodoxos, mas dentro da Índia haviam outras escolas também, como, por exemplo, o budismo. O budismo nasceu na Índia, mas dentro da Índia ele floresceu durante uma época e depois ele murchou dentro da Índia e foi se desenvolver fora da Índia, né? E no continente asiático de maneira geral, mas também depois, depois, né, foi o que veio para nós, a ideia que a gente tem muito de Índia, de yoga, é através do Buda. O Buda era um yogi, a gente poderia dizer, né? Mas em termos teóricos, ele tinha algumas questões que no budismo original não puderam ser absorvidos no contexto da cultura original da Índia na tradição védica. Porque a tradição védica afirma um eu absoluto, uma consciência que é absoluta. Esse eu sou é absoluto. E o o budismo está todo fundamentado, pelo menos nesse primeiro momento, na afirmação do não eu. Quem conhece um pouquinho de budismo, talvez entenda o que eu quero dizer. Né? O budismo, todo o budismo, ele questiona um eu individual, questiona o eu, né? Na verdade, a solução que o budismo apresentava da forma, pelo menos como os védicos viam, era a solução do sofrimento do ser humano é entender que esse eu é uma ficção. E isso alcançava qualquer eu, inclusive o eu absoluto. Então, isso não podia ser acomodado por eles naquele momento. Mas passando o tempo, né, a gente vai vendo e passando a maneira como as tradições elas vão evoluindo, a gente vai vendo que o budismo diz isso, mas ele também fala que a gente tem uma natureza de Buda, não é verdade isso? Todo mundo tem uma natureza de Buda. Então, tem uma dimensão absoluta também. Essa natureza de Buda está além do eu, que é o ego. Então, não é um eu, provavelmente se refere às identificações que a gente tem com o nosso ego, com nossa personalidade. Mas a gente tem uma natureza primordial, chamada natureza de Buda, que é absoluta, que não desaparece nunca. Bom, daí no frigir dos ovos, talvez os dois falem coisas parecidas, mas lá naquele primeiro momento, essa tradição não pôde ser acomodada, porque o Buda, enquanto vivo, ele negava aquilo que os brahmanes diziam. Vocês entendem o que eu quero dizer? E aí, esse budismo e também o jainismo, eles ficaram fora. Mas aí a Patrícia falou o seguinte, mas na Índia, as pessoas dizem que, muitas pessoas dizem, que o Buda é um avatar de Vishnu. Ou seja, ele é uma encarnação divina que veio de Vishnu. Verdade. Dizem sim. Por quê? Porque a tradição da Índia ela é muito inclusiva. Ela quer arredondar. Ela não quer ficar marcando assim diferenças, porque quanto mais uma coisa é verdadeira, mais ela é inclusiva. Se a gente encontra algo que seja muito verdadeiro, é difícil aquilo ser negado. A tendência
que aquilo possa, um guarda-chuvão, assim. Quando a gente encontra uma coisa verdadeira, ela pode incluir tudo, ou quase tudo, pelo menos, né? Ou a maior parte das coisas, que é uma verdade abrangente. Então, se tem alguma coisa que se exclui, na verdade, ela denuncia uma falha naquele guarda-chuva, entendeu? Tem alguma coisa que não pôde ser incluída. Então, eles vão atrás, né? A tendência é ir atrás para ver onde é que teve o mal-entendido. Se a gente puder entender melhor, a gente vai poder incluir isso também, por que não? Então, é nesse sentido que, em muitos ambientes, realmente o Buda é considerado um yogi. Vai dizer que não é? Ele é. Só que não está baseado no Veda, ele está baseado na experiência dele. Mas a experiência dele vem da cultura onde ele surgiu. Não é diferente do que as escrituras propriamente falam. Pode ter uma expressão nova, e uma expressão que, na verdade, era necessária naquele momento. Mas, a bem de manter a tradição mais, digamos assim, também manter as diferenças, né? Não é as diferenças no sentido de exclusão, mas as diferenças no sentido da própria diversidade. É importante que nos meios mais ortodoxos só sejam considerados darshanas esses 6, que nunca negaram o que está lá nos Vedas. Tá mais claro isso? Não sei se era para ela que não estava. Mas, enfim, eu prometi que eu ia falar isso, daí respondi. Espero que tenha respondido para ela também. Então, finalmente, vamos chegar nos sutras, né? No Yoga Sutra de Patanjali, que é uma dessas 6 abordagens dos Vedas, que falam propriamente que o nosso sofrimento está no nosso mundo interno. O sofrimento não é uma realidade absoluta. O sofrimento está no nosso mundo interno, e esse mundo interno é chamado de Chitta. Tem vários nomes, mas de maneira geral é chamado Chitta. E Chitta é traduzido como mente. Mente, né? Então, o problema estaria na mente, a solução estaria na mente. Mas, antes de entrar propriamente nos sutras, os sutras têm algumas qualidades, né? Na maneira como... Que tipo de escritura que é esses sutras, né? Por que chama Yoga Sutra? Sutra é um tipo de uma frase curta, assim, um aforismo, uma frase bem curta. O yoga, os sutras sobre o yoga são 195 frases bem curtas, sintéticas, sobre o que é yoga. E essas frases curtas, sintéticas, elas são tão sintéticas, mas tão sintéticas, que nem conjunção não tem, por exemplo, mas, e coisas que ligam uma palavra na outra não tem. É o mínimo de palavras possível para comunicar um conteúdo. Então, é um estilo. É um estilo, assim como existem outros estilos dentro da tradição, né? Tem esse estilo. E esse estilo, ele está ali por quê? Porque esses sutras, essas frases assim, sintéticas, elas são o mínimo necessário para guardar todo um conhecimento que existe em torno daquilo, toda uma experiência que existe em torno daquilo, pelos diversos professores, mestres, xamãs que existiam por aquela época. Então, para guardar, para aquilo ficar guardado em algumas palavras, para não ser esquecido. Então, a primeira característica dos sutras é isso, ele é dito alpaksharam. Alpa é muito pouquinho, pouco, muito pouco. Alpaksharam significa muito poucas aksharam. Aksharam são palavras. Então, alpa aksharam,
muito poucas palavras, mínimo. Depois, assim, tem uma outra característica que é asandigdham. Asandigdham significa que não tem ambiguidade. Não pode ser assim, eu digo isso, mas acho aquilo. É pá, né? Sem ambiguidade. Digamos assim, as possíveis nuances vão vir através da transmissão oral, do ensinamento oral. Mas não ambiguidades, seriam nuances. Depois ele diz assim, astobhyam. Astobhyam vem de astu, aquilo que é existencial. Astu quer dizer, é concreto, é existencial. Ou seja, ele diz respeito a algo que é experiencial, não é especulativo. A parte especulativa do yoga está no Sankhya. A parte filosófica, o marco teórico está no Sankhya, que é a irmã do yoga. O yoga é assim, é experiencial. Outro é também Anavadhyam. Anavadhyam usa uma linguagem elevada. Os sutras, eles têm uma linguagem digna. Assim, eles não tratam assim, de historinhas, assim, abobrinhas e coisas. Isso pode ser na explicação, pode ter um pouco de se ajudar, né? Mas o sutra em si, ele é digno. Ele é linguagem elevada. Ele tem a característica, ele diz, Saravat, Sara é a essência, né? Ele é do jeitão, assim, Saravat, quer dizer, ele é caracterizado por ser essencial. Ele é uma semente. Ele não vai fazer todo o recorte da folha, da árvore, da planta. Ele é a semente. Ele é seminal, Saravat, essencial. E a sexta característica, que é importante também, é que ele é Vishwatomukam. Vishwa é todos. Mukha é rosto, né? Ele é para todos os seres. Ele é para todos os seres, ou seja, ele tem uma característica de ser universal, porque ele trata da essência, e não da maneira como aquela essência se materializa aqui e ali. Ele trata daquilo que é essencial. Então, ele é aplicável para todos. A gente poderia dizer, aqui não vai aparecer isso ainda, né? Mas a gente poderia dizer que o yoga é da natureza da mística, daquilo que é essencial nas tradições espirituais. Independente da forma que essa espiritualidade tome, a essência está guardada no yoga. Então, ele fala da experiência espiritual em si, independente do rosto religioso que, eventualmente, uma tradição espiritual possa ter. Por isso, ele é universal, porque nessa parte central, a gente vê, se a gente compreende bem as tradições, se a gente não fica nos fundamentalismos, a gente vê que, apesar das diferenças, em algum nível, as tradições se encontram. Quanto mais para dentro do núcleo da verdade delas, mais elas se encontram. Quanto mais para fora, mais para o lado da forma, mais elas se afastam. Então, o yoga, ele pega o fio da experiência espiritual. O que a gente pode dizer de universal dessa experiência? Isso é o que está no Yoga Sutra guardado. É relacionado à tradição da Índia? Sim, é relacionado à tradição da Índia. Vai usar os nomes, as palavras, claro, de dentro da tradição da Índia, mas ela pode ser expandida para toda e qualquer tradição. Por isso, Vishwatomukam.
Asa, eu coloquei as Diga. palavras lá no bate-papo, se alguém quiser pegar. Ah, Não que sei. bom, Alpaksharama Sandigdham e tal e tal. Ai, que ótimo. Sim. Obrigada. Não me lembrei de salvar isso para dizer, né? Às vezes eu acho que guardar tanta palavra em sânscrito não faz sentido, mas às vezes a gente ancorando nas palavras em sânscrito, a gente lembra melhor, né? Então, os sutras têm essa característica. E aí, eles estão distribuídos no Yoga Sutra em 4 capítulos, em 4 padas. Eles vão chamar de pada, que pode ser perna. Né? Tem 4 pernas. Tem essas 4 divisões, tá? O primeiro capítulo do Yoga Sutra, ele vai direto ao assunto. Ele vai dizer o que é importante, o que é o primeiro objetivo para yoga. O primeiro objetivo para yoga é samadhi, aquilo que é chamado samadhi. Samadhi é uma experiência contemplativa de completa absorção com o objeto que a gente está contemplando, né? Isso seria, assim, o primeiro objetivo, não é o fim último do yoga, tá? Mas assim como objetivo principal, samadhi é algo importante. Então, ele já começa pelos finalmente, entende? O segundo capítulo, o que vem depois, olha só como é diferente de nós, né? O segundo capítulo é como chegar a samadhi. Ele diz primeiro o que é o objetivo último, até porque nem todos vão precisar de tudo que diz o segundo capítulo, tá? Mas o segundo capítulo é o que vai tratar da sadhana, da disciplina, do regime de vida e de prática que a gente precisa para poder ter essa experiência chamada samadhi. Samadhi é uma absorção meditativa, é a capacidade de contemplar até um ponto de se sentir completamente envolvido com um objeto de meditação. Vocês estão se situando nisso que eu estou falando ou estou indo ligeiro demais? Tá tudo bem? Posso ir adiante? Então, essa experiência de completo envolvimento, ela normalmente é difícil para as mentes. Já eram naquela época, vocês imaginam hoje. Já é da natureza da mente se fragmentar e ir em várias direções. Imaginem hoje, com todos os possíveis apelos e distrações que existem, né? E vínculos que a gente pode fazer com coisas outras tantas, né? Então, a gente não tem nem tempo e silêncio para cultivar, a gente, às vezes, né? Não digo aqui, a gente que está estudando isso é porque a gente tem um gosto por isso, um estudo, uma prática, mas quem está completamente no mundo, se for falar sobre isso, nem entende muito bem como é que é possível um negócio desse. Mas essa ideia de samadhi, ela envolve um estado contemplativo e a culminância desse estado contemplativo. Isso que ele vai falar no primeiro capítulo. Algumas pessoas, muito raras já naquela época, tinham isso sem precisar grandes coisas. Já estão próximos desse estado. Então, o primeiro capítulo disse, tradicionalmente, que ele é para aquelas pessoas que já têm muitas condições, elas já são meio contemplativas, assim, já estão meio ligadas nessa coisa de prestar atenção nas coisas e ficar com um objeto e contemplar a natureza e contemplar certas coisas do dia a dia. A gente tem isso não é uma coisa do outro mundo. As crianças, se elas não forem entregues às telas,
né? Tem que dizer isso hoje em dia, porque hoje em dia nem elas têm mais. Mas se elas não forem entregues às telas, em que elas se distraem, se distraem, se distraem, elas têm um certo tédio, em alguns momentos, que elas preenchem profundas contemplações. Se a gente se lembrar um pouco da nossa infância, talvez a gente se lembre desses momentos em que a gente tinha coisas e brincadeiras e coisas como... Eu me lembrei outro dia que eu brincava com meu irmão, ficava horas olhando as nuvens e dizendo que forma que elas estavam tomando. E aí ele discordava, não, eu vejo isso, eu vejo aquilo. E a gente ficava um tempo fazendo isso. Então, a gente está projetando lá naquela forma uma coisa que a gente está vendo, a gente sabe que é um jogo, ao mesmo tempo aquilo dá uma alegria, né? De fazer aquilo, e um vê uma coisa, e o outro vê outra, e aquilo... Infelizmente, hoje, esse tipo de relação, ele tá mais difícil, né? Mas eu acho que talvez isso já fosse bem difícil para os adultos lá atrás. Tanto que tem essa escritura que é para reconduzir as pessoas, né? De alguma forma, a um caminho meditativo. Então, basicamente, esse primeiro capítulo é sobre isso. O segundo capítulo esse é para todos nós. O segundo capítulo é o que é para todos nós, porque assim, quem tem dificuldade de ter essa experiência de ficar com uma coisa só e ter um insight profundo a respeito desse objeto que está sendo contemplado. E aí ele vai dizer que é preciso uma certa purificação, uma purificação da mente que passa pelo corpo, porque corpo e mente não são vistos separados. Então, a gente poderia dizer que o segundo capítulo vai trazer todas as práticas e disciplinas, tanto uma disciplina do dia a dia, uma maneira de lidar com a realidade externa, umas sugestões, né, de como lidar com a realidade, com os fatos que nos acontecem, e também alguns programas, né? O que a gente deveria fazer no dia a dia? Assim, ter um momento de fazer algum movimento do corpo, da respiração, ou seja, ter uma prática de posturas e de trabalho com a respiração que nos dê uma condição mais ampla de mente, assim, um pouco de mais espaço interno, né, para lidar de forma um pouco mais lúcida com as coisas. E aos poucos, se comprometendo mais e mais com esse programa, a gente vai se purificando. É isso que quando a gente dá aula, né, e tem alunos, é isso que a gente ajuda as pessoas a fazerem, a terem essa experiência de uma mente mais ampla. Por quê? Porque fazendo determinados movimentos, junto com respiração, movimentos que exigem atenção, porque se não prestar atenção pode fazer uma coisa errada e se machucar, então tem que ficar atento. A pessoa está ali, ela tá querendo fazer bem, então ela fica concentrada. Se a gente conduz bem, a gente conduz a pessoa para um relaxamento, para uma respiração mais ampla, para uma sensação de si diferente da que ela tem no meio do seu cotidiano, às vezes muito exigente, né? Então, isso, na verdade, é o segundo capítulo. É os primeiros versos do segundo capítulo. Não é nem Ashtanga Yoga ainda. É o que é chamado de Kriya Yoga. E isso está lá no primeiro, tá lá no segundo capítulo. Então, vê que primeiro ele mostra onde é que a gente tem que chegar, depois que ele mostra o caminho. Isso é bem comum na Índia, eles já mostram o fim primeiro, porque quem não está afim daquele fim, já nem perde tempo. Não é isso que eu vim buscar. Então, se na próxima quinta já não tiver esse número de alunos, eu já sei, tá certo, não estavam buscando Samadhi. Pronto. Mas esperem eu explicar o que é isso, né? Não vão na próxima quinta, espero mais um pouco. E aí, os últimos capítulos, o quarto e o quinto, o terceiro e o quarto, vai ser assim, o terceiro vai dizer assim, bom, se eu conseguir essa mente tão purificada, tão afinada, tão sutil,
que é possível alcançar, né? Essa mente delicada e aberta e refinada, muitas coisas excepcionais podem surgir. Vai acontecer uma transformação no meu mundo interno e eu vou ser capaz pode ser que aconteça de eu ter experiências que vão além do comum, que a gente no Ocidente chama de experiências paranormais. Tipo telepatia, tipo todas aquelas coisas que a gente conhece de parapsicologia. Talvez não tão dramaticamente, né? Isso depende muito de cada um, mas às vezes a gente fica com a intuição e com a mente muito aguçada. A gente percebe coisas que normalmente, se a gente está muito ocupado com agendas e coisas mundanas, a gente não consegue perceber. A gente percebe sentimentos das outras pessoas, percebe realidades das situações de uma forma muito mais sutil, que a gente poderia dizer que hoje em dia já seriam paranormais, sabe? Porque está todo mundo tão na corrida que, de repente, perceber claramente uma situação importante, estar do lado de alguém que está perto da morte, perceber claramente que esse momento está chegando, e não insistir, por exemplo, com prolongamentos daquela vida, eu acho isso uma coisa que hoje em dia, quase paranormal, mas quando a gente tem uma mente refinada, a gente consegue perceber essas coisas, perceber o que uma pessoa que não consegue se comunicar mais está querendo dizer. Né? Por quê? Porque a gente se trabalhou de tal maneira que a gente se comunica independente das coisas mais comuns. Então, também tem esse lado, esses poderes que dizem que a gente alcança. E, finalmente, no 4º capítulo, ele vai falar do que é essa experiência verdadeiramente liberadora de ter samadhi em relação ao ser espiritual que eu sou, não em relação a diversos objetos diferentes, mas em relação à nossa natureza essencial, que ele vai descrever no primeiro. Então, quando a gente foca todo o nosso objetivo numa busca espiritual e não numa busca de habilidades mundanas, positivas que sejam, mas ainda assim mundanas, quando a gente foca todo esse nosso esforço numa busca espiritual propriamente, a gente estaria dizendo assim, a grosso modo, como que a gente identifica que a gente está indo na direção certa? Ou quais são os sinais de que isso está acontecendo? Isso é o 4º capítulo. Bom, são 195 sutras. Talvez a gente pudesse dar o primeiro passo. Normalmente, isso era assim, né? A gente tinha que primeiro cantar o sutra. Primeiro aprender a cantar. Tendo aprendido a cantar, daí, sem saber o significado, não. Tinha que aprender a cantar com a pronúncia certa, eu ainda aprendi assim. Tinha que cantar de cor. A gente tem uma coisa com de cor que é assim, o de cor está superado, né? Nossa educação moderna aboliu de cor, né? Não? A Gisela me atualiza sobre educação moderna. Diga, não tá abolido, mas eu, no tempo que eu era aluna de colégio, eu me lembro que de cor era decoreba. Sabe, uma coisa de cor era assim, a pessoa não sabe o sentido, ela só está dizendo de cor. Decoreba, né? Então não valia.
Mas originalmente não é assim, né? Quando a gente sabe uma coisa de cor, a gente sabe de coração, né? De cor quer dizer isso, a partir do centro da gente. E para a Índia isso é bem importante. Mas numa coisa online, assim, eu não sei como fazer. Eu não ouço vocês cantarem. Eu podia ensinar a cantar, né? Mas eu não ouço de volta. Mas igual a gente pode um pouquinho tentar, né? Assim, alguns, pelo menos. Então, esse primeiro sutra é assim. Atha Yoga Nushasanam. Atha. Aí vocês têm que repetir duas vezes, né? Tradicionalmente é assim, eu canto. O que eu cantar, se eu cantar só A, vocês vão repetir só A. Se eu cantar Atha, vocês repetem Atha. Se eu cantar Atayo, vocês repetem só Atayo. É assim, o aluno ele tem que repetir exatamente o que o professor falou. Se ele falar mais espertamente do que o professor falou, já é erro. Então, Atha A Atha, isso. Yoganushasanam. Yoga Nushasanam. Isso mesmo. Atha Yoganushasanam. Hatha Yoga Nushasanam. Perfeito. Só que esse H ele tem que ser pronunciado também, ó. Atha, Atha Yoganushasanam. Muito bem. Atha Yoga Anushasanam. Atha. Atha significa agora. Espero que vocês tenham o caderno aqui, é importante o caderno, hein? Atha significa agora. Agora, aí tem várias conotações, né? Atha, quando se diz atha, assim, no início de uma escritura, quer dizer assim, para tudo que não é esse assunto, tudo que veio antes, agora vai vir isso. Então, separa tudo que está em volta, tudo que está antes, e aí vai vir aquele assunto. Esse é um dos significados, né? Atha também é considerado uma palavra que abençoa, assim, porque sempre na Índia tem começar um estudo com uma palavra que abençoe o estudo, né? Então aqui vocês vejam que não tem Om. Om é tipicamente da tradição védica. Esse aqui é da tradição védica, né? Mas é um sutra. Eu sempre canto antes lá, né? Om Yogina Chitasya Padena, que esse é o sutra para Patanjali, tá? Mas aqui não tem um Om, então não importa, porque a Tá, ele tem o mesmo valor de Om, porque dizem, tem uma das Puranas, são relatos mitológicos da tradição da Índia, que também fazem parte dessa cultura, que falam que o Criador, Brahma, quando ele criou os mundos, os universos, a palavra que ele falou foi Atha, com quem diz assim, faça-se, Atha, agora, Jum, Fiat, que seria que nem para nós, faça-se. E a palavra usada foi Atha, então Atha equivale a Om, assim, ela abençoa a escritura como um todo, ela religa a escritura no plano humano com o plano intermediário das deidades, que então protegem o estudo.
Aí a segunda palavra é yoga. Agora é yoga. Ele ainda não falou o que que é, mas já está ali. Agora, o assunto é yoga. E esse assunto tem o que ele é? Anushasana. Anushasana significa, Shasanam é um ensinamento. Ensinamento que tem a característica de ser anu. Anu não é de átomo, não. Anu também é uma palavra que significa seguir. Então, ele é um ensinamento que não foi inventado pelo Patanjali. Ele não foi criado pelo Patanjali. Quando a gente diz Anushasana, significa que ele segue outros tantos que também professaram esse ensinamento. O Patanjali, ele é como é assim, ele é um entroncamento de vários professores, ele recolheu e resumiu, mas ele segue uma tradição que já existia. Ele não é o autor no sentido ocidental de ser um autor, alguém que inventou aquilo. Não, aquilo já existia. Ele reuniu, ele organizou, mas ele não criou. Então, ele segue. É que nem eu dando aula aqui. Eu não estou dizendo isso porque eu descobri isso num podcast ou num livro ou coisa assim. É porque eu estudei com alguém que me transmitiu desta maneira, com esse enfoque. O que vai fazer diferença naquilo que eu ensino é o quê? Como que eu experimentei isso? Os meus exemplos. Como que aquilo me transformou? Como que minha vida preencheu com sentido aquilo que me foi transmitido de forma resumida? Então, aquele ensinamento, esse ensinamento não é, ele vem vindo. A gente não sabe nem como começou, depois lá adiante ele vai falar, mas a gente nem sabe bem como começou, ele vem de boca a ouvido. E ele é individual no sentido de que ele é transmitido por um ser humano para outros seres humanos. Agora a gente tem que falar isso, né? Porque daqui a pouco, se vocês botarem lá na inteligência artificial, a inteligência artificial vai fazer uma média do que é yoga e vai dizer para vocês o que é. Cheio de detalhes. Não é? Eu não sei, não tentei. Nem sei lidar com isso ainda. Mas vai dizer, né? Só que isso para yoga não tem valor, porque yoga é um experimento, é um ensinamento que é de natureza experiencial. Então, como é que funciona? Eu vou apresentar conforme o que eu recebi com meus professores. Mas a minha experiência daquilo é o que faz com que alguma coisa se transmita para vocês através das palavras. Se eu tiver só estudado de forma erudita, filosófica, ou de forma acadêmica, tivesse feito só um paper ou vários papers sobre isso, mas eu não tivesse me comprometido com uma prática que me levou a ter uma experiência, ainda que não seja a experiência top disso, mas eu tenho uma experiência disso. Essa experiência disso passa através daquilo que eu transmito. O compromisso que eu tenho com a prática dessas coisas aqui, né, faz com que essas palavras comecem a brilhar, né, que nem assim, elas deixam de ser simplesmente um conjunto de palavras teóricas, uma teoria que eu estou transmitindo para vocês, e passam a ser o veículo de uma experiência. A minha experiência, se tudo der certo, é como assim uma chama que vai acender lá em vocês o desejo ou a realização, porque não sabem que etapa cada pessoa está, né? Às vezes só um foguinho lá já dá um incêndio.
Então, o diferencial é esse do yoga. Ele tá circunscrito a palavras, a um sistema, eu não posso ficar me saindo desse rigor, mas o que dá vida ao esquema é Anubhava, a experiência que eu tenho disso. E é o que leva as pessoas, através de uma prática, etc., a terem a mesma experiência, ou mais elevada ainda. Então, o Krishnamacharya, quando ele elaborou esse sutra, isso eu achei incrível, a primeira vez que eu vi isso na Índia, né? O Krishnamacharya dizia assim, tem 3 palavras ali, né? Atha, Yoga, Anushasanam. Estão em linha, assim, né? Atha, Yoga, Anushasanam. A gente sabe que no sânscrito a ordem das palavras não importa, tá? Poderia ter, a frase poderia ser Anushasanam, Yoga, Atha. O sânscrito assim, joga as 3 palavras e pela terminação tu vê quem que é o sujeito, quem que é o predicado, e o verbo em geral está lá no fim. Então, a ordem em que as palavras aparecem no sutra também também é sentido, também dá sentido, também é uma escolha. Então, começa com atá, por quê? Atá. Claro, é a mais óbvia para começar, mas também atá significa essa bênção inicial, que se distribui por todas as outras palavras, até o último sutra. Yoga, Anushasana. Então, essa ordem também tem algum sentido. Então, ele dizia que atá, que é agora, então, representa o aluno, o buscador, aquele que quer esse conhecimento. Por quê? Porque esse conhecimento vai começar agora para ele, para esse que está buscando. Anushasana, que é esse ensinamento tradicional que vem de boca ao ouvido, representa o professor, porque o professor é que tem esse conhecimento no momento. Na verdade, ele não é nem professor, ele é só alguém que tem conhecimento. E yoga, a palavra do meio, é o elo entre professor e aluno. A própria palavra yoga significa elo, junção, né? Relacionamento, união. Então, a primeira representa o aluno, Atha. Anushasana, o ensinamento tradicional, representa o professor, e o yoga é o elo entre eles. Que é isso que está acontecendo experiencialmente exatamente agora. Quem que transforma o aluno, quem que transforma o professor em professor? O aluno. Sem aluno, ninguém é professor. Pode ser professor em potencial, mas não em realidade. Então, quando tem alunos, que alguém que tem um conhecimento é transformado em professor. Então, quem transforma o professor em professor é o aluno. O aluno vem primeiro. Então, isso na tradição geral da Índia, essa maneira do Descartes e do Krishnamacharya apresentarem, ela é assim ela é provocadora. Porque a Índia tem toda uma coisa com o professor é sagrado. Qualquer que seja o professor, se é professor, todo mundo já se ajoelha. Todo mundo já, né? E ele meio que reverte isso. Ele diz, não que isso não possa acontecer, mas aqui em yoga é o aluno que transforma o professor em professor.
É ele que vem primeiro. Porque ele quer também dizer que o yoga não é uma fórmula pronta para ser oferecida. O yoga tem que ser adaptado a cada pessoa. Então, ele vai fazer questão de dizer que o aluno vem primeiro e o aluno é o atraso. Quando vem um aluno, quando vem alguém, a gente tem que olhar, né? E ver diante de quem a gente está. Porque esse atá, ele vai significar também adhikara. Ele diz, adhikara é essa a maturidade que a pessoa tem. O professor tem que observar, né? A maturidade da pessoa que está ali. Isso em termos ideais, né? Mas, porque em geral, assim, era uma pessoa que procurava. Mas, de uma maneira geral, a gente tem esse compromisso. De saber qual é a maturidade, em que estágio as pessoas estão. A gente tem que, de alguma forma, conhecer um pouco as pessoas. Sentir as pessoas para quem a gente está transmitindo. Para ver se aquilo realmente está ajudando a pessoa, se está chegando no lugar onde as pessoas estão. Ou pelo menos ter a disposição disso, né? Adhikara significa isso, observar em que ponto cada pessoa está. O que vai fazer sentido? Por outro lado, isso da parte do professor. Por outro lado, em relação ao aluno, também tem o compromisso, né? De ficar ali até terminar o ensinamento. Até terminar a transmissão. Antigamente tinha isso. Não é assim, vou dar uma olhada, fico, daí vou ver outro, daí vou ver mais outra coisa e tal. Isso é dito, né, no ensinamento tradicional, não vai te levar. Tem que ficar, pelo menos, até sentir internamente que aquilo deu tudo que tinha que dar para ti. Não ficar indo de lá para cá, porque senão é assim que nem a gente quer encontrar água, o exemplo típico, né? Quer encontrar água, vai cavar um poço. Aí cava um pouquinho aqui e não encontra, aí cava um pouquinho ali e não encontra, aí faz um monte de buraco e não encontrou. Se cavasse num lugar só, provavelmente encontraria água. Então, essa ideia de fidelidade, de compromisso, de ficar ali até esclarecer as dúvidas, de apresentar suas dúvidas, de fazer uma relação de troca madura, sabe? Não ficar assim, esperando que caia tudo pronto e que aquilo seja uma panaceia que vai solucionar toda a tua vida. Não, a gente tem que botar suas dúvidas, colocar suas divergências, às vezes até. E se sentir à vontade para isso, né? Agora, isso vai depender também do professor, né? Porque às vezes em meios bem tradicionais não é muito, não é bem assim. Mas a maioria das pessoas com quem eu estudei tinha esse espaço sempre, né? O espaço de colocar as dúvidas é fundamental. O que mais que eu poderia dizer desse sutra? O professor tem o compromisso de transmitir, né? O aluno tem o compromisso de ficar até o fim do processo, não vou dizer até o fim do ensinamento, mas na Índia era bem rígido. Assim, o professor é que diz quando terminou. O professor é que diz quando terminou e dá a benção para o aluno sair. Enquanto ele não diz, não terminou. Agora, a gente não tem como restabelecer isso totalmente, mas eu acho que, assim, pelo menos se comprometer, se a gente vai conseguir, não sabe, né? Mas se comprometer de ficar até o tempo que a gente considere que aquilo deu todo o fruto que era possível. Isso protege todos nós, especialmente o aluno. E também não vai perder tempo se ele está num lugar que ele vê que não fica. Mas dá o tempo de ver se é ou se não é.
Vocês que estão aqui me ouvindo, estão aí, né? Então não tem muito porquê, mas sempre é bom a gente saber que isso é uma coisa de grande valor. Porque a gente vai chegar a uma clareza. Essa clareza já vem vindo. Alguma transformação já deve ter acontecido. E por conta disso a gente vai tendo confiança e vai permanecendo, né? E isso faz um ensinamento vivo. Então, isso é o território. O Yoga Sutra é um mapa. Mas esse mapa vai sendo preenchido por essa vida que esse conteúdo vai transformando. Vidas humanas. Eventualmente a gente troca, porque às vezes também vocês me contam coisas, né? E aí a gente vai vendo como certas compreensões vão entrando como assim, conteúdos, como pequenas chamas lá dentro da gente que fazem modificações interessantes na nossa vida, né? Eu ainda não estou fazendo nossa meditação, porque eu estou assim ainda unificando um pouco o grupo e tal, então assim que a gente tiver, digamos, passados esses 4 primeiros sutras, digamos assim, aí eu vou começar com o nosso tempinho de meditação. Mas então tem esse tempo de exposição, e agora eu estou aberta para que vocês façam perguntas sobre a estrutura do Yoga Sutra, sobre os sutras, ou sobre outra coisa que vocês queiram perguntar. Sobre esse sutra, sobre os próximos. Ou vocês estão carecas de saber? Estou me repetindo aqui, mas foram vocês que pediram Yoga Sutra. Não vê. Tire isso da gravação, tire isso da gravação. Vocês pensem, toda vez que a gente chega num começo, quem já passou por esse começo, é como se a gente está espiralando por aí, não está repetindo. A gente volta e se compromete a ir mais adiante nesse caminho de interiorização, de contemplação, de meditação. Vendo outros aspectos que das primeiras vezes a gente não via. Retirando certas projeções que a gente tinha e ficando com a coisa mais enxuta. Nasa, Diga. esse primeiro capítulo é dito que ele é para um estudante mais avançado em termos de uma mente mais estável, mais contemplativa, né? Uhum. A gente poderia dizer que esse atá é assim, esse momento de. é, E até a própria palavra, se a gente fala em português, né? Atá, é tipo, nossa, deu um ahá, assim, né? É um momento de uma transição importante para esse aluno, e esse atá é um grande comprometimento, porque é para esse tipo de aluno? Ou Para esse tipo de aluno, tu diz mais maduro, mais mais maduro, desenvolvido? que já esteja mais pronto para mergulhar numa prática mais avançada, mais meditativa, né? Mas ele também é para aqueles que estão escutando, para saber em que ponto estão. Uhum. Porque quem está escutando precisa saber qual é, assim, quais são as necessidades e as habilidades necessárias para saber se eu estou ali ou não. Né? Eu quero muito negócio, né? Mas eu ainda não sei como fazer para chegar ali. Tem várias coisas fáceis, entre aspas, né? Que é o que o primeiro capítulo dá.
Mesmo assim, eu não consigo ainda. Bom, pode ser que lá pela 10ª coisa que o primeiro capítulo apresenta, eu me encontre. A gente não sabe muito onde a gente está. A gente imagina, não, eu não sou evoluído. Não, isso é para os mais evoluídos. Isso é uma ideia que a gente tem da gente. Mas é à medida que a gente vai escutando, não, eu vejo que sim, aqui me encaixo plenamente. Porque o primeiro capítulo dá vários caminhos, muito antes dele falar em asana. Asana ele só vai falar no segundo. Asana é apresentado para nós no Ocidente como sendo yoga, porque é a única parte visível do yoga. Mas yoga tem muita coisa antes de asana. E a gente pode enriquecer, né? Não que asana não seja necessário, é muito bom, maravilhoso. Talvez até indispensável, ainda mais hoje em dia. Mas talvez a asana é considerado a capacidade de ficar de maneira firme e tranquila e confortável numa mesma posição, sentado durante um bom tempo, sem sentir nenhum obstáculo físico, nem energético, nem mental. Digamos que isso é asana, né? Então, tem pessoas que, dependendo do assunto que estão contemplando, elas não têm tanta dificuldade. Tá bom, pode sair, Letícia, mas depois fica gravado. Letícia está saindo. É, Então, eu fico pensando nesse ataque, claro, eu acho que em relação a gente, sim, é perfeito essa abordagem, assim, da gente pensar que, ok, também tá ali se entendendo, enfim, mas uma abordagem tradicional, para o professor aceitar, tinha também toda uma questão do professor aceitar o aluno, né? Então, realmente, eu tinha que ter estar pronto para receber esse ensinamento, né? Enfim, eu gosto um pouco dessa coisa eu também vi de pensar muito, no assim, contexto histórico. na minha experiência concreta lá com eles dão aquele olhar 43, assim, já mais ou menos imaginam onde é que a pessoa está, até onde ela pode ir, e aí eles comunicam aquilo que eles consideram que a pessoa vai assimilar e vai transmitir de maneira madura, assim, completa. Eles não dão mais do que aquilo que eles veem que a pessoa é capaz de sustentar. Se essa visão é totalmente correta ou não, eu nem não sei, mas eles têm um olhar de raio-x, assim. E daí também, à medida que a pessoa volta e vai evoluindo, eles vão dando mais, mas eles não têm nenhuma pressa. Nenhuma pressa. E à medida que a pessoa vai voltando e que eles identificam. Mas a gente também tem depois de tu lidar com muitas pessoas, né, e de uma forma verdadeira, né, a gente vê quando a pessoa deu passos e enquanto ela não deu, não precisa a pessoa dizer. A gente percebe, né? E eles percebem com, com detalhe, assim. Então, eles vão dando, assim, à medida que... É que nem assim, quem vê a criança crescer, né? Então, no primeiras coisas, eles dão as papinhas. Depois eles dão uma comidinha mais forte. E eles vão acompanhando. E aí na Índia tem essa coisa, assim, de que... tem vidas e vidas. Se não for nessa, eles vão voltar em outra. Não tem que ter pressa com nada. A gente fica desesperado, né? Mas eles pensam assim. Aí tá, tu gastou tudo na tua vida para chegar lá, mas tá, não tinha qualificação, volta. Felizmente não aconteceu comigo, mas acontece isso, entendeu? Nesses ambientes mais tradicionais, assim.
De qualquer maneira, eu acho que com passagem dos tempos também existe um aumento de compaixão e de pressa, né? Porque também estão se perdendo esses ensinamentos, né? Eles estão se perdendo, mesmo o yoga, né? Está muito banalizado, assim, e muito, em certos ambientes, muito degradado, né? Então, é preciso que essa coisa essencial ela seja recuperada, né? Que cada vez mais as pessoas que têm uma boa intenção e uma boa disposição recuperem aquilo e recebam aquilo, que é como um alimento. Quando a gente recebe assim, um conteúdo verdadeiro sobre alguma coisa que a gente tem grande interesse, a gente se sente alimentado e autorizado a transmitir, né? Porque eu acho que a autoridade, quem tem autoridade, né? Isso o Leloup fala, né? Quem tem autoridade, quem mais tem autoridade é quem autoriza o outro. Como é que um conhecimento é preservado? Quando ele é transmitido, não quando ele é escondido. Escondido está fraco. E isso no primeiro capítulo, né? Voltando à questão. Como é que a gente vai saber se a gente tem condições ou não? Vamos ver o que o cara diz aqui, né? Vamos ver o que o Patanjali diz. Aí eu vou aferir onde é que eu estou nisso. Junto com o meu professor, porque esse sutra, a Yoga no Shasanam, é um encontro de duas pessoas em torno de yoga. Isso é a base do yoga. Esse sutra ele se distribui por tudo, por toda a escritura. O yoga começa com o encontro entre um professor e um aluno. O encontro entre duas pessoas em que uma se coloca como aluna, e isso faz com que a outra surja como professor. Isso é a essência do encontro transformador numa vida. Vocês olhando para a vida de vocês, vocês vão ver que todos os encontros de aprendizado têm esse encantamento. Pense nos professores que marcaram, que inspiraram a vida de vocês, tem esse encantamento. Esse encantamento sustenta o caminho. Imagina nesse caminho, que é um caminho de retorno a uma realidade interna, que vai passar por toda a floresta da nossa mente, cheia das problemáticas. A gente tem que ter uma inspiração. E é o encontro dos encontros, porque não diz respeito a uma matéria propriamente mundana, mas uma matéria que é um assunto que é como chegar a mim mesmo. Que, de alguma maneira, estamos todos exilados, né? Eu já disse isso uma vez, né? A gente está trancado do lado de fora. Sem intimidade com alguma coisa profunda que nos protege. E o yoga, ele é esse caminho de volta. Por isso ele tem tanto valor, mesmo apesar de estar disfarçado de muitas maneiras, mas eu tenho a impressão que quando uma pessoa vai procurar yoga, seja da forma mais superficial possível, por que ela não foi para o Pilates? Ela foi para o yoga. Porque se ela quisesse só aquela coisa mais física, respiratória, fortalecer os músculos, papapá, hoje em dia tem Pilates. Yoga tem alguma coisa ali que é assim, de alguma maneira eu quero um silêncio. Isso é um trunfo para quem dá aula. Vocês são os guardiões do silêncio, o seu e dos outros.
Só isso já é uma grande função, gente. Tá bueno por hoje, então? Alguém mais teria alguma coisa para me dizer? Nazaré, eu só fiquei curioso com a palavra, né, dos capítulos 3 e 4, que não sei, eu não... O nome dos capítulos? É, O primeiro é Samadhi Pada. O segundo, Sadhana Pada. Sadhana é o caminho, o meio, né? E o terceiro é Vibhuti Pada. A Mônica vai botar para nós, né, Mônica? Vibhuti Pada. Vibhuti significa a transformação da nossa matéria numa matéria gloriosa, ou seja, a mente se transforma de tal maneira. Vibhuti também é cinzas, então é o que resta da transformação, né? Quando uma coisa é queimada, se a gente passa por uma transformação tão grande que pode gerar grandes poderes, mas o poder maior, bom, ele vai sempre avisar que esses poderes têm que tomar cuidado, que não são objetivos. E o último é Kaivalya Pada. Kaivalya é realmente onde o yoga quer levar. Kaivalya quer dizer a separação entre o nosso espírito e a nossa alma e o corpo. É entre aquilo que é Purusha e Prakriti. O problema todo para o yoga é a confusão entre a nossa identidade espiritual e a nossa identidade dessa vida. Nossa mente, nosso corpo. E a gente não reconhece que a gente tem essa identidade espiritual profunda. E isso é o que nos traz sofrimento. Então, a gente reconhecer, encontrar o caminho de volta para experimentar essa dimensão que é da ordem do espírito, isso é o que vai nos libertar, digamos assim. Então, Kaivalya quer dizer o isolamento, não o isolamento de solidão, mas o isolamento do espírito, do Purusha, em relação a tudo mais. Tá? legal, obrigado. Obrigada, Nazaré. Então, estamos recém no primeiro, mas o primeiro é a base de tudo, não é um primeiro que nem na nossa tradição, assim, que é linear, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. É primeiro como alicerce. Primeiro é a fundação. A fundação do yoga é um encontro entre um professor e um aluno, iniciado pelo aluno. Isso vale para várias coisas da vida. Não só para yoga. Nas, Diga. eu não sei se tem ainda. Eu queria Pode ser, compartilhar pode falar. uma sensação. Queria compartilhar uma sensação que eu identifiquei na aula passada, Aham. e que mexeu um pouco comigo. Quando tu falou de Patanjali, esse corpo metade cobra, metade homem. Isso Ah, me deu, num primeiro momento, um incômodo bem grande. Como assim? Metade homem, sabe? Isso é um lugar lógico para mim. E aquilo ficou ecoando e se movimentando, e eu fiquei tentando entender por quê. Não que eu vá conseguir responder esse porquê, mas eu acho que essas coisas, quando tu diz assim, as qualidades, né, do eh, de que não tem ambiguidade, que diz respeito às experiências, essa questão de que usa linguagem elevada, e daí isso me levou para um lugar de
esse lugar de que eu quero ser elevada para ser espiritual, de que eu quero chegar no meu melhor, que tem uma purificação, de que tem alguma coisa, como se eu precisasse de uma grande nobreza dentro de mim para chegar nesse lugar. E que às Aham, vezes o temor em mim, às vezes, é não ter essa nobreza, ou não alcançar essa nobreza, ou aham. e daí eu fico pensando que tipo de matéria é essa que me coloca nessa situação de olhar para um corpo metade cobra, metade gente, e assim, quase como um convite a, mas calma, deixa essas coisas que tu não sabe do que está se falando, ou que tu não consegue entender, entrar na tua vida. Tipo, essa coisa que parece estranha, aceita ela, abraça ela. Hum. Não sei, eu fiquei estranhada com isso e eu queria, de alguma forma, compartilhar essa Ah, vê que sensação. interessante. É, porque cobra para nós não é o melhor dos animais, né? Isso, Mas, isso. E como assim uma cobra? mas é que esse ensinamento ele opera também muito através das imagens, né? Quase como um sonho, né? A mente profunda aliás, se a gente falar assim, vou falar mais disso na próxima aula, né? Mas essa mente, quando a gente fala mente, não é uma boa palavra também, né? Porque isso é a nossa alma. Ela opera por imagens. É só uma parte da mente que emana, que é cognitiva, do pensamento, do sujeito, verbo, predicado. Mas a mente profunda, a gente desconhece, tem uma parte imensa do nosso mundo interno ao qual ele não tem acesso e que fala conosco através de imagens e não através de conceitos. E essas imagens que vêm através da tradição, elas também resumem coisas profundas. E as cobras na tradição da Índia, na verdade, elas têm todo um significado diferente da que a cobra vem a ter na nossa tradição ocidental, judaico-cristã e etc. A cobra na tradição da Índia, eu acho que também na tradição ocidental, tá? Não é só, mas na tradição da Índia, as cobras são as que guardam o ensinamento quando o ensinamento não está mais disponível entre os humanos. As cobras são aquelas que no silêncio guardam a sabedoria. É todo um reino, o reino das cobras, as nagas, né? Tem todo um reino que é, digamos que inferior ao nosso, né? Para onde a sabedoria foge quando ela não está mais aqui em cima. E ela é preservada pelos nagas, que são fiéis escudeiros dessa sabedoria. Então é uma outra chave, né? Tem muitas representações de cobras na tradição da Índia e também de uma forma que não é tão positiva, como sendo o ego da gente, né? Porque a Naja, aquela cobra, ela levanta a cabeça, né? Quando ela tá braba. Quem já viu a cobra essa, eu vi de perto num lugar lá de, tipo, um serpentário, né? Na Índia. E aí o adestrador lá pega a cobra e bota em cima de um picadeiro de areia, assim, para ela demonstrar. Ele fuxica um pouco para ela ficar braba. É ruim até o negócio, mas eu não sabia que era assim. E ele aí meio que implica com ela para ela ficar braba. Quando ela fica braba, ela levanta aquela cabeça assim, e ela o bicho é de uma agressividade, assim, sabe? Por isso que às vezes ele é comparada ao nosso ego quando é atacado, né? A gente vira bicho, né? Vira uma cobra daquelas. E aí tem a simbologia do Shiva, né? Vocês já devem ter visto, ele tem várias cobras enroladas assim. Significa, ele não mata as cobras, ele só domestica. Então elas também têm esse simbolismo. Mas elas não são mal, nunca, na tradição da Índia. Mas eu vou pesquisar ainda mais sobre essa. Tem toda uma história. Bom, ver que ela estava lá no céu. Ela estava no céu como Adi Shesha, a cobra arquetípica, que era macia para receber o deus Vishnu
e estava firme para sustentar a terra em cima da cabeça. Então, ela era, por ter essas qualidades, ela desce para ensinar yoga. Então, ela é a guardiã de uma sabedoria. Espero Muito ir obrigada. limpando essa tua. Mesmo, Obrigada. mas se pensar mesmo na nossa cultura, o símbolo da medicina é um É, bastão com a cobra. A cobra uma cobra. simboliza a cura, a renovação. Então, assim, a cobra é um símbolo que, nossa, tem muita coisa, né? É. Muita coisa. Mas é possível Mas que veja, tenha existido fiquei vários fatores, incomodada né? só com a cobra. Eu fiquei mexida com metade cobra, metade gente. É outra coisa. Verdade. É, É. era um... Te irritou o fato de não ser uma pessoa? Não, me tirou o chão, me deixou desconfiada. Como assim? É, sobretudo nessa questão das boas intenções. Mas Ah, daí, entendi, né? mas daí também pode ser preconceito meu, falta de visão minha, claro. Não, como é que tu ia saber disso, né? Veio a primeira imagem que tu tem na mente, mas o que esse símbolo quer dizer nessa chave é que ele tem uma sabedoria que não é uma sabedoria, é uma sabedoria experiencial, que está guardada, né? Que está da cintura para baixo, ou seja, não é só aqui, não. Muito obrigada. Então, tá bom. Então, gente, muito obrigada a vocês. Até quinta que vem, com mais um capítulo da novela Yoga Sutra. Obrigada, Nazaré. Obrigada. Obrigado. Beijinho para Obrigada, vocês, uma obrigada, boa noite. Nazaré. Boa noite. Obrigada, boa Obrigada, boa noite. noite. Obrigada, boa Noite, noite. obrigada.